Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, segunda-feira, dia 9 de setembro de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 28 do livro de 1 Samuel. Mas como de costume, antes da gente entrar no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares em nome de Jesus. Vamos lá, gente, bem rapidinho, curte, comenta e compartilhe. Também quero aproveitar aqui para te desejar uma excelente semana, com muita saúde, com muita paz e muita prosperidade para você e para toda a sua família, em nome de Jesus. Vamos lá, 1 Samuel capítulo 28, tem 25 versículos, o texto já começa dizendo assim: Naqueles dias os filisteus reuniram as suas tropas para lutar contra Israel. Aquis disse a Davi: Você deve saber que você e os seus soldados vão me acompanhar nessa batalha. Disse Davi a Aquis: Então tu saberás que o teu servo é capaz de fazer. Aquis respondeu: Então o colocarei com minha guarda pessoal permanente. Olha a responsabilidade que o rei Aquis, o rei filisteu, está jogando sobre as costas de Davi, dizendo que ele será o seu guarda pessoal. Samuel já havia morrido e todo Israel havia pranteado o sepultamento dele lá em Ramá, conforme a gente viu em num capítulo anterior, né? Alguns capítulos para trás, na sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médiuns e os espíritas. Preste atenção, era uma prática proibida no meio do povo de Deus, a mediunidade e também a questão dos espíritas, que invocavam ali espíritos, né, das trevas, espíritos, segundo eles, de mortos, que são espírito das trevas, porque a Bíblia nos ensina, né, que ao morto, a pessoa que morre, cabe a morrer uma única vez, essa pessoa não volta, não tem o espírito da pessoa que voltou, na verdade são demônios que se fazem passar por pessoas quando são invocados, né? E aí Saul tinha expulsado do país, por ordem de Samuel, os médiuns e os espíritas. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Giboa. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo, ficou apavorado. Ele consultou ao Senhor, mas Deus não respondeu a ele nem por sonho, e nem por Urim, e nem por profetas. Então, Saul disse aos seus auxiliares: Procure a mulher que invoca espíritos para que eu a consulte. Olha só, ele expulsou, por ordem do profeta Samuel, os médiuns, os espíritas, e ele mesmo mandou procurar essa mulher. Era mais ou menos assim: já que Deus não fala comigo, então que venha a mulher que invoque os espíritos. Olha o nível do desespero de Saul, né? Eles disseram: existe uma lá em Endor. Saul então se disfarçou, vestiu outras roupas e foi à noite com 2 homens até a casa dessa mulher. Ele disse a ela: Invoca um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu te disser. A mulher, porém, disse: Certamente você sabe que Saul fez. Ele eliminou os médiuns e os espíritas da terra de Israel. Por que você está preparando uma armadilha contra mim que vai me levar à morte? Saul jurou pelo nome do Senhor: Juro pelo nome do Senhor que você não será punida por isso. Quem devo subir? Quem devo consultar? Perguntou a mulher. E Saul respondeu: Samuel. Quando a mulher viu, gritou e disse a Saul. Quando a mulher viu Samuel, olha só, a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul: Por que me enganastes? Tu és Saul. O rei disse: Não tenha medo. O que você está vendo? A mulher disse: Vejo um ser que sobe do chão. Presta atenção, porque aqui está a grande sacada desse texto, tá? Tem muita gente que vai se basear nesse texto para dizer que sim, é possível consultar espíritos dos mortos. Mas olha o que o texto diz. O que você está vendo? Ela diz: Vejo um ser que sobe do chão, que vem de baixo. Um espírito que vem de baixo, o espírito que vem das trevas. E ele perguntou: Qual é a aparência dele? E disse ela: Um ancião vestido um manto. Um ancião vestindo um manto está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel. Inclinou-se e prostrou com seu rosto em terra. Ele entendeu que aquele ancião vestindo um manto era o profeta Samuel. Samuel então perguntou a Saul:
Por que você me perturbou? Olha só, gente, que coisa de louco esse texto aqui. A primeira vez que eu li esse texto aqui foi um negócio que eu queria descobrir tudo sobre ele. Então Samuel perguntou. Não foi Samuel que perguntou. Quem estava perguntando aqui foi literalmente um demônio se fazendo passar por Samuel. Por que você está me perturbando, me fazendo subir? E respondeu Saul: estou muito angustiado. Os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim. Ele já não responde nem por profetas, nem por sonhos, por isso chamei aqui para me dizer o que eu tenho que fazer. E disse Samuel: por que você me chamou, já que o Senhor não quer falar com você? Você se tornou seu inimigo. O Senhor fez o que você pediu por meu intermédio. Rasgou das suas mãos o reino e deu ao próximo, a Davi. Olha só que interessante. Até aqui não tinha sido revelado que Davi seria o grande rei, o novo rei. Mas um espírito maligno vem e ainda coloca, é mais ou menos assim, ó, em cima da sua perturbação, Saul, você acha que é Davi? Sim, é Davi. Então olha o jogo de manipulação desse espírito das trevas. Por que você não obedeceu ao Senhor nem executou a grande ira dele contra os amalequitas? Ele lhe faz isso hoje. O Senhor lhe entregará, você e o povo de Israel, nas mãos dos filisteus. E amanhã você e os seus filhos estarão comigo. Olha só, mais uma outra evidência de que não era Samuel que estava falando. Porque Samuel foi um homem de Deus. Ele herdou o reino, herdou a salvação. Ele foi para o céu. A Bíblia vai nos ensinar que o Saul ele vai se matar. E a Bíblia diz que aquele que tira a sua própria vida não vai para o céu. Então são várias evidências aqui de que não era, ok? O espírito de Samuel falando com Saul, e sim um espírito maligno se fazendo passar por Samuel. O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus. E amanhã você e os seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. E na mesma hora, Saul caiu estendido no chão, aterrorizado pelas palavras de Samuel. Suas forças haviam se esgotado, pois ele tinha passado todo aquele dia e toda aquela noite sem comer. Quando a mulher se aproximou de Saul e viu que ele estava profundamente perturbado, disse: olha, tua serva te obedeceu, arrisquei a minha vida e fiz o que me ordenaste. Agora, por favor, ouve a tua serva e come um pouco para que tenha força para seguir o seu caminho de volta. Ele recusou e disse: não vou comer. Seus homens, porém, insistiram com ele e a mulher também. Ele os atendeu e se levantou do chão e sentou-se na cama. A mulher matou depressa um bezerro gordo que tinha em casa, apanhou um pouco de farinha, assou o pão sem fermento, então ela serviu a Saul e aos seus homens e eles comeram, e naquela mesma noite eles partiram. Que capítulo, né, gente? Que capítulo! Esse eu confesso que era um dos mais esperados aqui. Como eu te disse no começo, a primeira vez estudando teologia, que eu li esse capítulo, eu passei a madrugada inteira estudando, querendo entender as várias interpretações teológicas, os vários pensamentos teológicos. Eu venho de uma linha de estudo profundo de batalha espiritual, então isso para mim hoje eu consigo ver e trazer com muita clareza o entendimento para vocês. Mas a primeira vez que eu li esse texto aqui, para mim foi uma confusão. Como assim? O espírito de Samuel, a Bíblia diz, né, que quem morre não pode voltar, e eu comecei a ficar ali querendo descobrir os pormenores, né? Então hoje eu consigo te passar algo com muita clareza, tá? Não era o espírito de Samuel, era um espírito maligno se fazendo passar por Samuel. Tá bom? Na batalha espiritual nós chamamos de espírito mensageiro. É aquele espírito que vem, copia a pessoa em vida o tempo inteiro para agir na morte da pessoa. Satanás e os seus demônios, eles são seres extremamente trabalhadores e pacientes, porque eles têm bastante tempo, né? Até que tenha a consumação de tudo, do mundo, eles têm bastante tempo para agir contra a vida das pessoas. Então, por muitas vezes, o casal, a família, vamos supor, o casal não dá brecha, ele vai esperar a brecha dos filhos para agir, para poder destruir uma família. E esse espírito mensageiro, o que ele faz? Ele vem para enganar os filhos na morte do pai. Então, por exemplo, quando os filhos ali estão desesperados e vão buscar, né, ali uma mesa branca, uma coisa nesse sentido, um médium, o que invoca é um espírito maligno, cujo nome é mensageiro, que vem se fazer passar por aquela pessoa que morreu, tá? Então na batalha espiritual nós sabemos literalmente que o que se manifestou aqui nessa pitonisa, nessa vidente, nessa mulher que invocava espíritos, era um espírito mensageiro que se fez passar por Samuel, tá bom? Então no capítulo 27 aqui, perdão, no capítulo anterior, no capítulo 27, eu tô sempre agora fazendo esse link com o capítulo anterior, Samuel
de 1 Samuel. Davi, ele estava temendo pela sua vida, aquela perseguição que não acabava mais, e ele decide buscar refúgio no meio dos filisteus, né, os inimigos de Israel. Ele se alinha ao rei Aquis, o rei de Gate, que concede a cidade de Ziglag para ele se estabelecer com todas as suas famílias, né? Durante esse período, Davi ele realiza várias campanhas contra outros povos, mas as suas ações são meio que ocultas de Aquis. A intenção ali, ele estava fingindo atacar Israel, enquanto na verdade ele atacava os inimigos de Israel. Saul, por sua vez, deixa de persegui-lo, acreditando que Davi se tornou agora um traidor e um aliado dos filisteus, tá bom? Agora no capítulo 28 já começa a história narrando o desespero de Saul, porque os filisteus eram mais fortes que eles naquela época, estavam bem mais preparados e ainda tinha Davi ao seu lado. Então na cabeça de Saul, Davi iria lutar contra ele, né? Então eles estão se preparando para a guerra. Ele vai consultar Deus, não recebe a resposta de Deus. Ele pede para Deus falar com ele em sonho, Deus não fala. Pede um profeta, Deus não manda um profeta. Aí ele vai usar o que nós chamamos de Urim e Tumim. Urim e Tumim eram usados para pedras, né? Pedras preciosas que ficavam na epístola sacerdotal, ou seja, era meio que algo que o sacerdote tinha aqui no peito, né? E tinha algumas pedras que representavam as 12 tribos e se fazia uma espécie de consulta espiritual ali naquelas pedras. Tá? Então se consultava o Urim e Tumim, que era uma prática do Antigo Testamento, literalmente para buscar respostas de Deus em algumas situações de incerteza ou para tomada de decisão importante. Então quando o povo de Israel precisa de uma orientação, o sumo sacerdote consultava essas pedras para então entender a vontade de Deus. O método exato do Urim e Tumim, como funcionava, não é completamente claro, mas acredita-se que envolve algum tipo de revelação, né, divina para determinar a resposta da pergunta feita pelo sacerdote. Urim significa luz e Tumim significa perfeição. E é importante salientar também que Urim e Tumim ele deu início a algumas práticas religiosas pagãs, ou seja, a partir do Urim e Tumim, outras religiões começam a tomar posse das adivinhações, né? Então, era uma maneira como Deus falava, uma maneira legal. Deus usava a epístola sacerdotal do sacerdote, o que era chamado de Urim e Tumim, luz e perfeição, e Deus ele respondia por meio daquele artifício. Então, muitas religiões pagãs, até hoje, por exemplo, se jogar búzios, é uma espécie de Urim e Tumim, né? Se joga ali pedras para consultar o futuro de uma pessoa. Então, olha que interessante o quanto o diabo, ele acaba copiando as coisas de Deus, né? Isso era algo lícito espiritualmente dizendo. Deus ele permitiu o uso do Urim e Tumim, e mais adiante a gente vai ver ali religiões pagãs se apropriando de coisas parecidas, né, para poder desenvolver a sua crença, tá? Então o uso do Urim e Tumim cessa quando tem o exílio babilônico, e o seu método exato perde também o sentido ao longo do tempo. Então acabou, tá? Foi um tempo que se usava. Com a destruição do templo e o fim das práticas sacerdotais lá no Antigo Testamento, essa prática de consultar o Urim e Tumim também desaparece. Agora, voltando aqui para a interpretação do texto de Saul, são alguns pontos específicos que eu gosto de te explicar porque surgem dúvidas, né? Então eu quero deixar tudo bem amarradinho para você não ficar com dúvida. Saul aqui angustiado, ele busca ajuda através de uma médium em Endor, mesmo ele tendo proibido anteriormente a prática da necromancia, que era o que significava em Israel. Saul pede para aquela mulher invocar o espírito de Samuel. A médium consegue trazer, entre aspas, o espírito de Samuel, e este repreende Saul, profetiza a morte de Saul e dos seus filhos na batalha, além da derrota de Israel. Israel vai perder essa batalha. Então esse capítulo vai deixar claro e evidente, revelar o desespero de Saul, culminando a sua busca por respostas dentro do ocultismo, né? E o que apenas trouxe para a vida dele, ou melhor dizendo, selou o seu destino de destruição. Ou seja, só selou aquilo que ele estava plantando ao longo do tempo. A principal lição prática aqui de 1 Samuel 28 é literalmente a consequência de viver uma vida afastada da orientação e da vontade de Deus. Saul ele começa o seu reinado deixando o favor de Deus, né? Ele começa o seu reinado debaixo do favor de Deus e termina desesperado implorando por resposta. Ele tinha
tudo o que ele precisava, mas ele deixou com que o coração dele se enchesse de orgulho e de soberba e ele perde o favor de Deus sobre a vida dele. Saul, primeiro rei de Israel, começa a desobedecer a Deus, Deus se afasta dele, Deus não orienta mais ele, isso leva ele a viver um vazio espiritual e uma sensação de desespero, especialmente nesses momentos de crise, de dificuldade, quando ele via algo difícil para enfrentar. Quando Saul enfrenta essa situação crítica e não tem a resposta de Deus, ele se desespera. Esse silêncio de Deus foi o resultado de um distanciamento mesmo, Deus se distanciou. E tudo isso mostra pra gente a importância de manter uma comunhão constante com Deus. No seu momento de desespero, Saul recorre a uma prática proibida, né, que era consultar os médiuns. E isso demonstra como esse afastamento de Deus pode nos levar a buscar soluções inadequadas que vão comprometer os nossos princípios. O afastamento de Deus trouxe a Saul uma mensagem terrível sobre a sua própria morte e sobre a sua própria derrota. E isso ilustra as graves consequências espirituais e as práticas de se distanciar de Deus. Manter um relacionamento íntimo com Deus é algo essencial para se evitar o desespero. Quando nós enfrentamos dificuldades, em vez de buscar respostas fora da vontade de Deus, nós devemos refletir sobre a nossa relação com Deus, buscando o arrependimento e renovo espiritual. Ou seja, o que eu sempre costumo ensinar, viver uma vida orientada pela palavra de Deus é a melhor escolha. Viver uma vida que agrade o coração de Deus é a melhor escolha, porque na hora do desespero as pessoas vão buscar ajuda em todos os lugares. O mesmo Saul, que havia proibido a prática da necromancia, né, dessa questão de se consultar espíritos malignos, foi o mesmo que na hora do desespero foi buscar a mesma prática. É mais ou menos assim, já que Deus não fala comigo, então vamos buscar qualquer tipo de espírito maligno aí que venha me falar alguma coisa acerca do futuro. E a resposta já era bem previsível, né? Que ele seria derrotado, que ele perderia a batalha, que ele perderia a sua coroa de rei sobre Israel. Então fica aqui uma grande instrução para a tua vida. Viva uma vida orientada pela palavra de Deus. Uma vida orientada pela palavra de Deus evita desespero. Amém? Glória a Deus. E assim nós finalizamos mais um capítulo aqui bem intrigante de 1 Samuel, mas mais um capítulo concluído com sucesso. Agora vamos agitar as redes sociais, curte, comenta, compartilha, tira um print da tela, posta na sua rede social, me marca para eu repostar, faz um vídeo aí chamando o pessoal para o Evolução Diária em nome de Jesus e amanhã eu te encontro aqui novamente às 7h40. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.